E aí pessoal, beleza? De novo aqui para mais um vídeo. Agora para a gente poder fazer um unboxing e dar uma olhada nas características desse gamepad aqui, que é o AO Lion ou AO Lion, que é um gamepad chinês, né? Eu nunca tinha ouvido falar nessa marca, dei uma olhada lá no site do AliExpress e ele é um gamepad que chamou a atenção por ser um gamepad multiplataforma com analógicos Hall Effect. Então ele é compatível com PC, com Nintendo Switch, com Android e também com o iOS. E ele tem um custo bem acessível, né? Parece ser um gamepad bem custo-benefício. É isso que a gente vai conferir agora, quando a gente verificar quais são as características dele. Então vamos fazer aqui o unboxing dele. Vamos ver aqui o que tem dentro da caixa. Então ele vem com um cabo USB-C bem simples, não é o cabo trançado, nem um cabo muito longo. Vem aqui com o manual de instruções, mas está tudo em chinês, não tem nem inglês. Então a gente vai ter que descobrir algumas coisas aqui para poder fazer os testes. E tá aqui o gamepad, ele vem bem embaladinho aqui. Então pessoal, o analógico deles aqui é muito parecido com o analógico do Xbox 360. Ele tem esse D-pad aqui que lembra muito o D-pad do Fladige Vader 3. Todos os botões aqui aparentemente são de membrana. O layout dos botões A, B, X e Y é o layout do Xbox. Ele tem esse LED que acendeu aqui, né, em volta aqui dos analógicos. Parece muito o mesmo sistema, né, de posicionamento dos analógicos em relação à luz do LED que a gente viu no controle da 8-bit do, a versão para Xbox. Então quando você mexe o analógico aqui, olha só, o LED ele vai acompanhando. Interessante. Botões de ombros clicáveis, tem um clique diferente, não sei, mas parece ser um switch bom. Os gatilhos, eles não são Hall Effect, eles são gatilhos clicáveis, muito parecido com o que a gente viu no GameSir Nova, né, que é o padrão do Pro Controller do Nintendo Switch. Aqui na parte de trás nós temos dois pedals, provavelmente são botões de macro configuráveis. Tem um botão on-off, provavelmente um botão de pareamento. Aqui tem um QR Code para você poder baixar o aplicativo. E aqui ele tem um resumo das configurações, né? No Nintendo Switch ele vai funcionar no modo Bluetooth, no PC ele vai funcionar via cabo USB, no Android via Bluetooth e no iOS também via Bluetooth. E aqui ele tem um menuzinho que a gente vai ter que traduzir aqui para poder entender como é que a gente muda esses modos de pareamento. Esses pedals aqui, eles são destacáveis, eles são de metal, lembra muito o que a gente viu no King Kong 3 e também nos controles Elite da Microsoft, mas são apenas dois pedals. No King Kong são 4 pedals, no controle Elite também da Microsoft são 4 pedals, mas eu gosto muito desse tipo de botão clicável aqui atrás, né? Conexão cabo USB-C, ela tem essa entrada aqui um pouco mais estreita, então nem todo cabo vai conectar aqui. E é isso, pessoal, é um controle que lembra muito o controle original do Xbox. Essa minha versão aqui, ele veio com esse dongle fora da caixa. Esse dongle ele estava numa embalagem separada. Eu acredito que seja um dongle Bluetooth, porque ele não fala nada aqui e no próprio gamepad ele não fala que é compatível com conexão 2.4 GB. Então eu acredito que seja só mesmo um dongle Bluetooth para poder conectar ele no PC. Aí a gente vai fazer o teste. Então vamos levar ele aqui para o PC. Vamos verificar como é que ele se comporta no Gamepad Test em relação à taxa de erro dos analógicos. Vamos verificar a Polyrate e também verificar o software dele, o que a gente pode fazer de configuração. Então, pessoal, eu estou aqui com o AO Lion conectado aqui no PC. Ele já está respondendo aqui via cabo. Tá? Realmente os botões aqui, os gatilhos, eles são digitais, eles não são analógicos. E a gente vai verificar agora qual que é a taxa de erro desses analógicos. Então, analógico da esquerda, ele tem 0% de taxa de erro. Analógico da direita, também 0% de taxa de erro. Apesar de ser um gamepad bastante custo-benefício, é um gamepad que possui analógicos bem precisos. Então, pessoal, estou aqui com o site do Gamepad LA aberto. Infelizmente, ele não tem aqui o teste ainda do Lion. Então, eu baixei o aplicativo e fiz o teste de forma manual. Eu vou mostrar para vocês aqui o resultado. Então, o gamepad conectado via cabo no modo X-Input, ele teve um polyrate de 500 Hz. Conectado via dongle 2.4, tá? Aquele donglezinho realmente é um dongle 2.4, não é um dongle Bluetooth. Então, é um outro modo de conexão.
realmente. Ele obteve 250 Hz de polyrate e conectado via dongle Bluetooth, ele teve um polyrate de 125 Hz. Então, para poder fazer algumas configurações no gamepad com software, você tem que instalar o Keylinker, né? Eu já tenho ele instalado aqui, eu já mostrei ele em alguns outros vídeos. E no dispositivo Android, para você poder fazer a conexão do gamepad, você vai aqui nos dispositivos Bluetooth. Para passar o gamepad para o modo de conexão Bluetooth, você vai deixar a chave aqui em off, apertar e segurar a tecla Home e apertar o botão A. O gamepad ativa o modo de conexão Bluetooth. E se a gente vier aqui nos dispositivos, a gente vai ver que vai ter o ALNS2268, que é o modelo desse gamepad, e a gente vai direto no Keylinker e ele vai mostrar aqui a mesma informação. Então, quando ele está desse jeito, você vai apertar e ele vai conectar no gamepad. Aqui dentro do aplicativo, o fabricante disponibiliza algumas configurações para alguns jogos. Por exemplo, aqui para o Nintendo Switch, a gente tem algumas configurações que a gente pode fazer já para o Nintendo Switch para o Tears of the Kingdom, o Elden Ring no Windows, Titanfall 2, God of War 4 e alguns jogos também para PC. Mas se você vier aqui na engrenagem, a gente consegue fazer a configuração aqui de mudança de teclas e também fazer configuração de macro, fazer mudanças nos analógicos. Aqui nesse menu onde tem os 3 pontinhos, a gente consegue também verificar a questão de atualização de firmware. Então olha só, aqui para mim está constando que a versão do meu gamepad é 2.17 e tem uma atualização para 2.18. Vamos fazer aqui a atualização. Lembrando, pessoal, que eu já falei isso aqui em alguns vídeos. A atualização de firmware, ela só deve ser feita se você tiver algum problema no gamepad, estiver apresentando alguma anormalidade, algum problema de conexão. Não recomendo vocês fazerem a atualização se vocês não tiverem nenhum problema. Como a gente vai estar fazendo alguns testes aqui, a gente vai fazer a atualização. Uma outra dica é não apertar nenhum botão do gamepad, deixar o gamepad totalmente parado enquanto ele estiver fazendo a atualização, não movimentar os analógicos e não pressionar nenhum botão. Vamos aguardar aqui então a atualização. Olha só, ele fez a atualização, desconectou do software. Vou ligar ele aqui novamente. Vamos ver se ele já vai conectar direto. Ele já reconheceu aqui. Vamos conectar, clicar aqui, apertar aqui na engrenagem. Então ele já reconheceu aqui, normal. Aparentemente está tudo certo. Pessoal, mais opções que você tem aqui. Uma outra coisa que você pode fazer é fazer o Factory Reset. Você pode pressionar aqui, reseta o gamepad para todas as configurações de fábrica, né? Você pode colocar aqui no modo simplificado ou no modo avançado para poder fazer as configurações. Aqui, por exemplo, no modo simplificado, você tem aqui um botão onde você aperta e ele já troca a posição do A, B, X e Y para ficar no padrão do Xbox ou no padrão do Nintendo Switch. Você pode aqui estar fazendo também verificação na sensibilidade dos analógicos também. Você pode estar habilitando o turbo em algumas teclas aqui e você pode estar alterando aqui as cores do LED do gamepad, tá? Lembrando que a gente não tem muitas opções aqui. Esses LEDs eles não são RGB, então a gente consegue mudar alguns valores aqui, mas no software, como ele é feito para mais de um gamepad, ele fica aqui meio que perdido aqui. A gente consegue colocar uns tons de vermelho, consegue mudar aqui, né? Mudar aqui o padrão, né? Para ele ficar oscilando aqui, né? O LED ficar acendendo e apagando, aumentar aqui o brilho do LED, mas a gente consegue fazer pouca coisa aqui nos LEDs em relação a esse game. Aqui, por exemplo, eu deixei ele mais forte aqui no vermelho. Aqui em outros, você pode mudar aqui o tempo para o gamepad poder hibernar, mas a gente tem bastante opções aqui dentro do avançado. Então, se a gente muda para o modo avançado, a gente tem mais opções aqui. Agora, inclusive, eu posso fazer modificações nessas teclas aqui, Start Select, que ele chama de mais e menos. Em qualquer outra tecla, posso mudar também as funções do L3 e do R3, né? Então, bastante coisa aqui que eu posso fazer. Aqui nos analógicos, a gente pode estar invertendo a posição do eixo X com o eixo Y aqui. Tá também alterando aqui a curva de sensibilidade. Lembrando que se você fizer qualquer alteração e não quiser aplicar, você vem aqui e dá um revoke, né? Que ele volta. Aqui no turbo também ele dá mais algumas opções. Você pode aumentar a velocidade com que o botão é pressionado também. E aqui você tem a opção de macro, né? Pelo que eu vi, pessoal, a gente não consegue simplesmente atribuir uma função de uma tecla aqui nesses botões aqui de trás. Eles são botões exclusivamente para macro. Então, você vai colocar as opções de macro aqui no software e depois dessas opções estarem colocadas numa desses dois botões aqui de trás, você vai ligar a chave aqui. Depois que a chave estiver na posição de ligada, é que ele libera o funcionamento desses dois botões. Eu não encontrei uma outra forma de utilizar esses botões
funções, a não ser que seja com a configuração aqui feita pelo Keylinker, ligando a tecla e ele fazendo a sequência de botões. Eu não vi a opção para a gente poder colocar apenas uma tecla, a não ser que você venha aqui e realmente altere na macro que você vai escolher, você coloque a função apenas uma tecla. Mas a princípio a gente não tem, por exemplo, um botão aqui que você aperta, seleciona o botão de macro e ele já muda a função lá para baixo. Pelo menos eu não vi. Se alguém conseguiu fazer a configuração de mudança, de colocar alguma função do botão aqui da frente direto aqui no botão através do próprio gamepad, deixa nos comentários, vai ajudar bastante, beleza? Fora isso, a gente também tem a opção aqui das luzes, também tem mais algumas opções aqui, você pode estar mexendo aqui na intensidade de cada uma das cores. E basicamente é isso, pessoal. A gente já viu isso aqui no G5 Pro Max, é o mesmo software que é o Keylinker, ele é compatível com vários gamepads. Então fica aí mais um gamepad compatível com o Keylinker que você pode estar fazendo algumas configurações. Então eu voltei aqui com o gamepad para o PC, no Gamepad Tester, para a gente poder dar uma olhada em algumas funções que você pode fazer aqui direto pelo próprio gamepad. Você pode fazer algumas alterações, como por exemplo aqui alterar a intensidade do brilho do LED, o modo de acionamento, segurando o botão de menos e dando toque no D-pad para cima e para baixo. Uma outra coisa também que você pode fazer é acionar o turbo através desse botão aqui T. Então você vai apertar e segurar, pressionar o botão que você quer dar o turbo. Então quando você segurar o botão, ele vai estar com o turbo acionando, ele pisca aqui o LED para poder indicar que o turbo está funcionando. E se você quiser colocar no próximo estágio do turbo, que é o botão pressionado constantemente, você segura o T e pressiona o botão novamente. Então sem apertar o botão, ele vai ficar disparando aquele botão constantemente. Para desligar a função do turbo, você vai segurar de novo o T e apertar o botão, então o botão volta aqui ao normal. Uma outra coisa que você pode fazer também é a inversão aqui dos botões do modo de Nintendo Switch, por exemplo, para o modo de Xbox. Então o que você tem que fazer? Segurar aqui o mais e o menos e pressionar a tecla B. O controle ele vai vibrar e quando você voltar, ele vai estar funcionando como se aqui realmente fosse o Y, se aqui fosse o X, ou seja, ele inverte aqui a posição do A e B, do X e o Y. Para voltar, você vai fazer a mesma coisa, segurar o mais e o menos e dar um toque aqui no botão B, ele vibra de novo e agora ele já volta para o modo de Nintendo Switch. E um teste que a gente sempre faz aqui no canal, que é conectar aqui o gamepad no Xbox através do MeiFlash, e ele já está respondendo aqui no console, olha só. Os botões A, B, X e Y não estão invertidos, né? Eles estão na posição correta. E a vibração dos gatilhos também está funcionando aqui, tá? Sem problema nenhum. O analógico também funcionando. Vamos tentar agora a conexão via dongle. Então, olha só, eu coloquei aqui o AON Lion aqui na conexão do Nintendo Switch, apertei o botão de pareamento aqui no MeiFlash e ele já respondeu aqui no Xbox, né? Tá funcionando todas as funções, inclusive o botão aqui de menu. Então é mais um gamepad que funciona com cabo e também sem cabo aqui no Xbox através do MeiFlash. Então, pessoal, realmente aqui é um gamepad bem custo-benefício. A dificuldade maior em relação aqui ao manual que está todo em chinês, a gente teve que traduzir algumas coisas e o software ajudou bastante. Algumas considerações que eu tenho que fazer aqui, né? A gente percebe, a gente vai, óbvio, fazer um vídeo de abertura desse gamepad, mas já percebe algumas coisas em relação à construção, como por exemplo, não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, mas se você baixar aqui o analógico, você consegue ver muita luz vazando aqui de dentro dos LEDs, isso pode incomodar algumas pessoas. Muita luz vazando aqui, né, entre os botões de ombro e os LEDs aqui do gamepad. Vou até apagar a luz aqui para vocês verem, olha só. Fica vazando bastante em relação ao LED lá dentro do controle. Os pedals aqui atrás eu me decepcionei um pouquinho, porque eu não consegui fazer a configuração, né, direto do botão. Tem que fazer lá uma macro, lá dentro do Keylinker. Aí mais uma questão aqui desse gamepad que veio aqui para mim. Esse botão aqui do lado direito, ele tá com algum problema, realmente ele está travado aqui, então pode ser que com o tempo apresente problema aqui também no outro lado. Eu não sei se foi um erro de montagem. A gente, óbvio, vai fazer um vídeo de desmontagem dele para a gente poder dar uma olhada, talvez até conserte. Então é um gamepad muito barato, analógicos com high effect, com uma precisão muito boa. Eu sugiro vocês darem uma analisada com bastante cuidado antes de realizar a compra. Vamos aguardar o vídeo de desmontagem dele aí para a gente ver como é que é a construção dele por dentro. E era esse o vídeo. Valeu!